Saúdo a amada igreja na gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, aos amigos, com um bom dia. Nós vamos estar falando mais sobre o nosso filho adolescente. Nós vamos estar falando sobre a atitude negativa do nosso filho, a atitude de rebeldia. E tão presente hoje nos nossos dias. Hoje nós olhamos cada vez mais e nós vemos o quê? Nós vemos um povo com uma boiada estourada e tudo isso tendo procedência na rebeldia. Dentro das igrejas, o surgimento de tantos e tantos ministérios por auto de rebeldia, porque não quer prestar obediência aonde ele está, porque ele acha, olha, o Espírito Santo me levantou para fazer isso aqui, eu não vou, e nós não temos conseguido estruturar isso aí, vem lá de trás, meu querido, lá de trás. Nós precisamos formar o caráter do nosso filho adolescente, a levar ele a desviar, a sair desse problema de rebeldia. Quando observamos a situação do mundo atual, nós concluímos que a rebeldia está dominando o coração do homem. O homem ficou mal. O homem enfrenta um momento de muita dificuldade. Por quê? Porque isso vem lá de trás, porque nós não gastamos tempo em mostrar valores e princípios para o nosso filho adolescente. Ele foi criado porque nós criamos uma fantasia de que nós não temos tempo para nada. O tempo é inimigo da perfeição, nós não temos tempo para sentar, para gastar algum momento, algumas horas, alguns instantes com o nosso filho adolescente, mostrar para ele as atitudes erradas, o que elas causam. Nós não temos tempo, e aí nós temos formado o quê? Nós temos formado uma sociedade estruturada. Vem lá da adolescência. Por quê? Porque os valores têm sido mostrados de uma maneira negativa. Os homens se esqueceram de promover a paz, a harmonia entre si. Esse elo de competição, essa coisa que só vence quem for mais forte. No mundo não tem, na carreira do sucesso não tem lugar para covarde, para pessoas fracas. E nós aprendemos, e nós vamos criando isso e colocando isso no coração do nosso filho adolescente, a crescente atitude de rebeldia, resistência a qualquer autoridade. Todo mundo está errado. As pessoas estão revoltadas e consideram a rebelião uma forma correta de comportamento. Diante dessa situação, qual deve ser a atitude do jovem crente? Como ele deve agir? E você, o que tem feito? Que sentimento está dominando o seu coração? Obediência ou rebeldia? A palavra de Deus traz inúmeros conselhos para se viver bem com os outros. O rebelde não consegue viver bem com ninguém em lugar nenhum que ele está. Se ele está sendo rebelde em casa, ele vai levar isso lá para a turma dele, ele vai levar isso para o colégio, ele vai levar isso para a igreja, aonde ele estiver, ele vai estar dentro dessa aura de rebeldia. Ela nos mostra o lado escuro e negativo da rebeldia, e nós achamos melhor, em vez de tratar disso aí, nós consideramos e nós rotulamos o rebelde de ovelha negra da família. Todo mundo lá é bom, só tem aquele lá. E às vezes nós não gastamos o tempo necessário. Leia Provérbios 24, 21, 22, você vai ter alguma orientação lá. Nós vamos olhar para alguns exemplos de pessoas rebeldes dentro da palavra, para que você possa compreender que nós podemos ser diferentes. O primeiro personagem que nós vamos falar, um personagem rebelde, é o rei Saul. 1 Samuel 15, 1:35, ele foi o primeiro rei de Israel. Ele era alto, forte e capaz, possuía a confiança e a simpatia de todo o povo e principalmente a simpatia de Deus, porque ele foi convidado, chamado e ungido por Deus através do profeta Samuel. Tinha tudo para fazer um bom governo, né? Tinha a simpatia do povo e a simpatia de Deus.
Mas Saul tinha um grande problema. No fundo de sua alma havia sentimento de rebeldia. Às vezes o que? Egoísmo, ego, baixa estima. O profeta Samuel trouxe a Saul uma ordem de Deus. A ordem era para Saul sair à batalha contra os amalequitas e destruí-los totalmente, inclusive todos os seus animais. Saul resolveu atender só parte da ordem. Quando você obedece só parte de uma ordem que um superior te dá, porque quando um profeta do Senhor, lá no Antigo Testamento, dava uma ordem, era Deus verbalizando através do profeta a ordem que vinha de Deus. O profeta não estava dando uma ordem dele, estava dando uma ordem de Deus. Saul resolveu ter só parte da ordem e aplicar o seu próprio plano. Destruiu todo o povo, mas tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, as melhores ovelhas, bois e carneiros. Lembre-se, em obediência em parte é desobediência. Deus viu tudo e sabia porque isso havia acontecido. Samuel também sabia. Quando Samuel vai ao encontro do rei para uma confrontação, Saul mentiu, tentou tapear o profeta e jogar a culpa nas costas dos outros. Por fim, negou-se a reconhecer o erro cometido. Samuel, então, muito irritado, transmitiu ao rei o recado de Deus, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação, teimosia, é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, e ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Verso 23. Essa é uma das mais fortes exortações da Bíblia. Deus afirma que a rebeldia não é um pecado insignificante com que devamos nos preocupar. Rebeldia é uma falta tão grave quanto a feitiçaria. O pecado da teimosia é como o pecado da idolatria, que é afirmações fortes. Afinal, Saul, arrasado, reconheceu o erro, pequei. Verso 24. Outro exemplo de rebelde, Caim, a marca da rebeldia. Gênesis 4, 3, 13. A história de Caim é semelhante à história do rei Saul. Ele se rebelou contra Deus e recebeu uma exortação bem severa. Se todavia procederes mal, eis o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis 4, 7. Apesar dessa exortação, ele matou o irmão e seu castigo foi tão grande que o levou a declarar: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Gênesis 4, 13. E nós vamos olhar, depois de olhar para esses dois exemplos bíblicos no Velho Testamento, nós vamos olhar para a rebeldia atual, a rebeldia hoje. Como é que ela está? Como que estão os nossos jovens? Infelizmente, nos nossos dias, a rebeldia está por toda parte. As pessoas se rebelam contra a autoridade dos pais, dos professores, dos policiais, dos agentes de trânsito. Ninguém está certo. Ninguém está certo. Isso tem gerado assassinatos, isso tem gerado agressões, porque as pessoas não aceitam a autoridade dos outros. Isso virou um problema de cada um para si, Deus para todos. Deus está longe disso aí. Mas é um velho jargão e ditado popular, né? Deus para todos. Dos patrões, dos governantes, dos mais velhos, de todos. Alguns só aprendem que precisam ter espírito submisso quando estão numa cela de prisão. Aí é fácil, né? Quando chega a punição, a pessoa cai em si só naquele momento. Na hora que ele sai dali e volta, muitos continuam do mesmo jeito, às vezes até pior, porque aí ele sai revoltado. Além de rebelde, ele sai revoltado de onde ele estava. Outros, depois que perdem o emprego, outros ainda como Saul e Caim, quando conhecem a vara disciplinar de Deus. Só assim é que ficam sabendo para onde leva a rebeldia. Cuidado, meu jovem.
Sábio é aquele que aprende com as experiências de outros. Abandone logo a rebeldia. E para concluir, as pessoas que se rebelam contra as autoridades terão um futuro muito difícil. A rebeldia, de acordo com o que vimos, é como o pecado de feitiçaria. O que a Bíblia diz a respeito da feitiçaria? Em Apocalipse 22:15, lemos que os feiticeiros não entrarão no céu. Os rebeldes não entrarão no céu. Porque o pecado de rebeldia, ele se equivale ao pecado de feitiçaria. Se o pecado de rebeldia é como o pecado da feitiçaria, logo o castigo será o mesmo. O pecado da rebeldia não acontece da noite para o dia. É um sentimento que brota no íntimo do nosso coração, vai crescendo e se torna um monstro. Precisamos permanecer atentos à advertência de Deus a Caim. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis 4:7. Não podemos deixar que um mal tão grande tome conta de nós. E aí, sua atitude tem sido de obediência ou de rebeldia? Cuidado, escolha o caminho certo, o caminho da obediência. Às vezes, no primeiro momento, você vai ter que abrir mão de muitas coisas para obedecer, mas no fim vai gerar vida. Gostaria de deixar para você nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.